Olá, o Tá Rolando de hoje vai falar sobre economia. Não essa nossa economia do dia a dia, nós vamos falar de economia solidária, uma maneira diferente de produzir e consumir mercadorias que tem lugar cativo aqui na FURB. A universidade recebe mensalmente a Feira de Economia Solidária, realizada pelo Fórum de Economia Solidária de Blumenau, pela Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí e apoio da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP, um programa de extensão da FURB que assessora projetos sociais. A feira, ela já era uma demanda que existia assim, no decorrer da construção do Fórum de Economia Solidária, que é um dos programas, né, um dos projetos que a incubadora assessora. O fórum ele é organizado em rede, então a gente tem a rede do Vale do Itajaí, que é composta de mais ou menos 12 empreendimentos. Desses, 5 são incubados diretamente pela incubadora, numa assessoria pontual e direta, tipo aquela que você vai toda semana prestar assessoria contábil, organizacional, jurídica, motivacional, de todas as áreas, porque a incubadora é um programa que tem interdisciplinar, tem profissionais de todas as áreas, né? E tem aqueles grupos que eles recebem uma assessoria mais via o fórum, que é mais a formação, a feira, o Fundo Rotativo Integridade, que é a moeda social, né? E aí a construção do PILA, né? Que faz parte então desse processo, que é um dos projetos da incubadora, que é a organização desses grupos em rede, porque em rede eles podem ter mais força, digamos assim, pensar as leis, pensar estratégias de formação, pensar as estratégias de comercialização e de captação de recurso, né? Então, por exemplo, se eles não tivessem organizado em rede, nós não poderíamos ter a feira, porque não daria para fazer a feira com um grupo. Nós temos geralmente 8 a 10 grupos daqui, da nossa rede, mais 4 grupos que vêm da rede do Vale do Itajaí. E aí nós já temos demanda de grupos que querem vir de Floripa, de Lages, de outros lugares, mas a gente ainda não tem assim, toda aquela logística para poder organizar isso, porque tem toda a questão de ter que ir e vir também, né? A novidade desta edição é o PILA, a moeda social criada pelos artesãos para promover a economia solidária. Quem está no caixa trocando reais por pilas é a Vera. Ela é responsável pela arrecadação dos 5% sobre as vendas que cada artesão destina ao Fundo Rotativo Integridade, que é gerido por eles mesmos. O criador do Pila é o Pedro Greco, que se inspirou no cooperativismo para desenhar as cédulas. A inspiração veio da experiência de outros estados, de outras redes de economias solidárias, né, que já tem a sua moeda social, né? Então, num dos fóruns e numa das oficinas que a gente participou, trouxeram essa experiência para a gente, né, lá de São Paulo, e nós achamos que seria viável trazer para cá também, para Blumenau, né? Então, aí nós nos reunimos numa comissão, né, e começamos a desenvolver a nossa moeda social também para a nossa feirinha, né? E o desenho da moeda é teu? É. O que tu buscasse retratar aí? Pois é, eu aqui quis homenagear, né, os gansos aqui voando em grupo, que geralmente indica a colaboração, né, a solidariedade, o cooperativismo, né, que é o nosso caso aqui, né? E o desenho da nossa feirinha, que a gente sempre usa nos nossos impressos para divulgar a nossa feira, né? O uso do Pila não é obrigatório, mas cada R$10 trocados por Pila rendem um cupom para participar do sorteio de uma cesta de produtos aqui da feira. É uma maneira de incentivar o uso da moeda. A gente tem a experiência da moeda social em alguns locais, a mais forte é do Banco Palmas, em Fortaleza, né? E aqui a gente está desenvolvendo também. Então, eu acho que nós somos uma referência, principalmente assim pelo fórum que a gente tem, pela organização, pela autonomia que eles conquistaram. O fundo rotativo, a gente quer, com ele e com a moeda social, depois criar o banco comunitário, que já é um pouquinho mais avançado do que o fundo, porque o fundo ele já tem um regimento, ele já faz empréstimos, apoio e tudo mais. A moeda é essa ideia mais simbólica de fazer uma discussão do comércio
comércio justo, do que tem subjacente a esse comércio, digamos assim, o tipo de produto, o tipo de interação social, né? A moeda social surge na economia solidária como alternativa à troca ou escambo e possui características próprias. É considerada um instrumento de desenvolvimento local, destinada a beneficiar o mercado de trabalho dos grupos que participam da economia local. As moedas sociais são consideradas complementares e compatíveis com as políticas monetárias dos bancos centrais. Podem ser utilizadas como instrumentos de políticas públicas de finanças solidárias. Na feira, o que não faltam são opções para gastar uns pilas. E o ambiente é atrativo. A qualidade e diversidade dos produtos, a identificação dos feirantes e dos espaços são reflexos do trabalho desenvolvido pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da AFURB, reconhecidos e valorizados pelos feirantes. Para a artesã, a diferença que a economia solidária faz dá para sentir no bolso. Nós temos o regimento da feira, né? Regimento da feira, nós temos o regimento do fundo. Então, ela está extremamente organizada, né? Então, isso que eu digo para você, que a universidade, ela trouxe tudo isso para nós. Tá? Dona Laide, no bolso fez diferença? Muito grande, meu amor, a diferença é muito grande. Quando você tem algo onde você pode correr sem ser explorado com juro, a diferença é muito grande, né? Tanto que é que hoje está sendo lançada a moeda pila aqui, né? Uma moeda que está sendo lançada e ela está aqui na universidade. Eu acredito que é uma das primeiras universidades a ter essa moeda solidária, né? Que está sendo muito bem aceita. Graças a Deus, querida. Tá? Então, eu quero dizer para você que com todas essas formações, com o Fundo Rotativo Solidário, hoje nós daqui de Blumenau e do Vale, nós temos aquela tranquilidade. Estamos passando por uma fase difícil de crise, né? A gente sabe disso. Mas nós também já temos o nosso banquinho, que é o fundo, para recorrer numa necessidade. E de forma democrática e solidária. Exatamente, democrática e solidária. Esse é o objetivo. Estreante na feira, Atília Ribeiro veio do Paraná para Gaspar e chega com novidades. Ela mostra a carteirinha de artesã internacional do programa Artesanato Brasileiro. Essa carteira tem o benefício, a gente consegue, através dela, compras mais baratas, a gente consegue desconto. Para chegar no local e expor o nosso trabalho, a gente tem uma aceitação muito boa. Já constitui aí uma rede nacional de economia solidária? Sim, já constitui uma rede de economia solidária, onde que, com essa carteira eu chego em Curitiba, posso apresentar meu trabalho e será aceito. E aqui em Blumenau, como é chegar em Blumenau? Está morando em Gaspar, né, dona Atília? Como foi chegar em Blumenau e participar? É a primeira vez que participa aqui da feira. Qual é a sua percepção aqui da nossa feira? Olha, eu estou muito feliz, fui recebida de braços abertos. Estou muito contente com a feira aqui de Blumenau. Já o veterano Siciliano Bus expõe na feira desde que ela foi criada em 2010. Ele fabrica brinquedos baseados na matemática e na lógica. E é pela lógica que ele aplica aos seus produtos a principal regra de quem está no mercado, a novidade. Desta vez é esse truque com as cartas que permite acertar sempre o número imaginado pelo desafiante. Fizemos 3 tentativas e todas elas deram certo. Ela pensou no número que os rapazes, quando vão servir o exército, eles têm 18 anos. Todo começo, sempre a venda é melhor, porque é novidade, tá? E com os anos, vai passando, você sempre tem que criar coisas novas. Que se você ficar com as mesmas coisas, daqui a pouco você não consegue. Perdeu a graça. Perde a graça, porque sempre tem que criar coisa nova, tá? Então aqui tem muitas colegas meus aqui, a Vera, que ela cria produtos novos para você ter, né? E o senhor onde é que busca suas inspirações, como esse joguinho de carta que mostrou pra gente agora? De onde o senhor busca esses truques e aí os brinquedos que traz pra feira? Não, eu tenho, né? Quando eu viajo por aí, eu fico manjando, né? Um brinquedo educativo, né? Agora, eu também tenho um livro. Isso que é, o livro, ele me traz a figura da peça e a regra do jogo. Agora, o truque
O truque eu mesmo tenho que descobrir, que nem essa torre de Hanoi. Para mim montar essa torre de Hanoi daqui, montar ela aqui ou aqui, o livro ele me diz a regra do jogo. Agora, como você tem que ler sem cometer erro, não é fácil, não é fácil. Uma torre que nem essa, são 10 peças, dá 1023 jogadas. O senhor também tem a matemática na cabeça, né, seu Ceciliano? Tenho. Porque eu acho que desde quando eu comecei a ir à aula, as minhas melhores notas sempre foi em matemática. Eu sempre gostei da... E o senhor acha que esses brinquedos podem ajudar quem não gosta tanto assim da matemática? Gosto. Ajuda. Né? Jogos que desenvolvem a memória. A atuação da universidade no desenvolvimento da economia solidária do Vale do Itajaí tem destacado a FURB no cenário internacional, quando o assunto é o comércio justo e a inclusão social. A gente tem também a experiência na reciclagem, a experiência principalmente também com a saúde mental, né? No qual, essa sim, a gente tem recebido visitas, né, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do mundo inteiro, tem publicação internacional, porque a gente está seguindo aquela ideia, né, da Anísio da Silveira, que até saiu um filme agora, de que a gente tem que cuidar não apenas com remédios, né, e deixando a pessoa lá na política, dentro do CAPS, a gente tem que cuidar botando a pessoa nas relações sociais, fazendo ela produzir algo bonito, não apenas um trabalho também mecânico, um trabalho no qual às vezes ela é explorada, ela nem está bem com aquele trabalho, mas um trabalho no qual ela se sente reconhecida por aquele trabalho. Então a gente tem, por exemplo, a Camerata de Violões, que já fez uma apresentação, tem os grupos de teatros das associações de saúde mental, que já fizeram a abertura dos congressos nacionais, né? E tem toda uma busca daí de várias universidades da Rede Nacional de Incubadoras, que são mais de 120 no Brasil, procurando a gente para aprender essa tecnologia de como trabalhar com economia solidária e saúde mental. A universidade, ela não só deve ir na comunidade, o que muitas vezes ela já não vai, né? Ela fica muitas vezes encastelada nela mesma, ela deve ir na comunidade, porque ela precisa buscar esse conhecimento da realidade para ela poder melhorar o seu próprio conhecimento. Mas eu acho que o que é mais importante na incubadora, e talvez seja algo que é da própria incubadora, é que com a incubadora eles estão dentro da universidade. Eles têm esse espaço de comercialização e a reitoria deu para eles o espaço que eles quiserem, eles fazem uma vez por mês só porque é o que eles dão conta. Eles vêm para dentro da universidade fazer curso, eles vêm dar palestra, eles estão na incubadora todo dia, eles têm esse acesso à universidade, que eu acho que é muito importante para eles também, porque a universidade ela tem que ser para a comunidade. E é aqui do estande da Enlouquecer que a gente se despede. Tem Feira de Economia Solidária de novo nos dias 12 e 13 de abril. Curtiu o programa? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão? Procura a gente lá no Facebook. O Tá Rolando tá de volta na semana que vem. Até lá!